Olá, o Quer Saber está feliz de poder comemorar no mês de outubro, o mês da criança, e de poder falar nesse momento tão especial que a gente vive, tão decisivo, tão importante, poder falar sobre a criança, sobre a importância de acompanharmos as crianças, que crianças são o motivo pelo qual eu fui ser psicóloga. Nos meus primeiros 15 anos de profissão, eu trabalhei exclusivamente com criança. A decisão de ser psicóloga foi para ser psicóloga de crianças. Depois, ao longo da vida profissional, é que eu fui acrescentando outras faixas etárias à minha prática, mas é um prazer e é uma responsabilidade muito grande falar sobre crianças. E é bom que a gente tenha, no mês de outubro, um tempo dedicado a elas. Outubro também é o Outubro Rosa, é o outubro de prevenção ao câncer de mama, que é outro tema com o qual eu trabalho, que é outra frente a qual eu me dedico, mas que felizmente conta com muitas campanhas, com muitas ações. Aqui em Muriaé, a gente tem a felicidade de ter a Fundação Cristiano Varela, que investe nisso. Então não é que eu não vou dar importância, que o Quer Saber não vá dar importância ao Outubro Rosa, mas eu vou tomar a liberdade de me dedicar exclusivamente às crianças no mês de outubro. Para começar, eu vou perguntar para você: você sabe quem criou, como é que começou essa coisa de Dia da Criança? Eu também não sabia e eu fui pesquisar e tem um pouquinho de história para eu falar para você. O Dia da Criança foi estabelecido por uma lei sancionada pelo presidente Arthur Bernardes em 1924. Essa lei foi foi idealizada pelo deputado federal Galdino do Valle Filho. O Brasil foi um dos primeiros a comemorar essa data. Somente em 1959 o UNICEF estabeleceu o dia 20 de novembro como Dia Internacional das Crianças, em referência à Declaração dos Direitos da Criança. Então, é muito interessante, né, que o Brasil tenha sido um dos primeiros países a ter um dia dedicado à criança, que tenha sido uma lei, né, proposta por um deputado federal e que a gente ainda precise brigar tanto pelos direitos da criança, que a gente ainda precise se deparar com situações de trabalho infantil, não um trabalho que implique em aprendizado, mas em exploração, em maus tratos, crianças de 6 anos trabalhando, crianças de 4 anos picando mandioca e os dedinhos juntos, não é? A gente ainda tem que fazer campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, que a gente ainda tenha que lutar para desvincular o turismo, as maravilhosas praias nordestinas, especialmente, de exploração sexual de crianças e adolescentes. É muito curioso e é muito doloroso que um dos primeiros países a comemorar o Dia da Criança ainda lute por uma vida digna para suas crianças, por escola de qualidade, por lazer, por praças, por oportunidades. É muito triste que a gente, que tem um dia dedicado às crianças desde 1924, ainda tenha que lutar tanto por tantas coisas básicas. Muitos especialistas em história da infância, entre eles o Philippe Arié,
que é um historiador francês que se dedicou muito à história da infância. Muitos deles, né, desses estudiosos, asseguram que o conceito de infância ou de criança, tal qual o conhecemos hoje, foi construído a partir do século XVIII. Antes não existia infância. A criança era um adulto em miniatura ou um ser incapaz, né? Ela oscilava entre essas duas posições opostas, não é? Numa linha, né? Ser um pequeno adulto e ser um ser incapaz, não é? A criança ficava num extremo ou no outro, ela não era vista dentro das suas particularidades, dentro do seu processo de desenvolvimento. O Philippe Arié estudou isso, trouxe isso e foram os estudos pedagógicos do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que talvez inauguraram esse pensar a criança com as suas singularidades físicas, cognitivas e sociais. Então, que distinguiram a criança do adulto, ao mesmo tempo em que deram a ela, né, deu a ela a pedagogia, começou a dar à criança um lugar específico a partir do século XVIII. Então, a infância é recente, a adolescência mais recente ainda. Mas nós precisamos fazer com que tanto a infância quanto a adolescência sejam vistas, respeitadas, cuidadas, como é nosso dever. E além do dever, né, para além do dever, é vantajoso. Porque um país que cuida das suas crianças é um país que tem um futuro melhor e menos custoso, inclusive financeiramente. Porque você tem menos doença, você tem menos gravidez na adolescência, que é um problema social, você tem menos encarceramento, então você tem menos violência, você tem possibilidade de um progresso via trabalho, não é? Porque todo mundo tendo acesso à educação, todo mundo tendo qualificação, a gente ganha, todo mundo ganha, o país ganha, e é mais barato viver bem do que viver mal. Viver mal custa caro aos cofres públicos, custa caro ao Estado, mas custa caro a vida de cada um de nós. E o grande investimento é na criança. Por isso, o Dia da Criança pode fazer sentido se a gente, de fato, der à criança o status que ela merece de ser em construção, de ser em desenvolvimento, de aposta, de investimento nosso no presente e no futuro. Com a crise social deflagrada na Primeira Guerra Mundial, que deixou milhares de crianças órfãs e abandonadas, as reflexões sobre a infância tornaram-se ainda mais relevantes e incisivas. Eu fiquei tão triste quando eu li isso, porque a Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1919. E a gente evoluiu tão pouco. A gente ainda precisa discutir de maneira relevante e incisiva a infância. Proteção à infância. Tem muita gente fazendo isso, tem muita gente falando, mas eu tenho a sensação de que eu ouço muita gente falando porque eu procuro, mas eu ainda acho que tem poucas vozes, que o alcance é pequeno, né, de institutos, de estudiosos, de pedagogos, de educadores, de profissionais da área de saúde, médicos e da área psi, defendendo
com coragem e coração à infância, a proteção à infância, mas eu ouço muito, porque eu procuro muito, mas eu tenho a impressão de que a sociedade ainda ouve pouco, e a gente começou a achar que isso era necessário por volta de 1919, e a gente progrediu tão pouco, já passou um século, que a gente progrediu muito em algumas áreas, mas a gente ainda precisa de muito. O que mais que a gente precisa fazer? O que a gente não está fazendo? O que a gente pode fazer? Eu volto a citar o padre Júlio Lancelotti. Tudo a gente não pode fazer, mas nada também não é possível que a gente não possa fazer nada. Foram necessários cerca de 30 anos para que o Dia das Crianças entrasse no gosto do povo brasileiro. E essa conquista, essa entrada do Dia da Criança no nosso calendário, se deve, em grande parte, a uma campanha da fábrica de brinquedos Estrela. Não é por acaso. A gente precisa pensar nisso. E eu me lembro, na minha infância, de um programa com a Neide Aparecida, um programa da Estrela, da marca de brinquedos Estrela, que falava da infância, da criança, do brincar para vender jogos. É só isso? Isso é tudo? Isso é tudo que a gente tem a oferecer para as nossas crianças? 10 anos depois, em 1965, foi a Johnson & Johnson que lançou o concurso Bebê Johnson, né? Bebê Johnson 65, e também deu um gás nessa questão da infância, do Dia da Criança, do destacar a criança. A partir daí, o Dia da Criança, que foi criado em 1924, então em 1965, ficou mais conhecido, mais espalhado pelo país, como uma data para dar presente. Eu nasci em 1958, eu não me lembro de ganhar grande presente no Dia da Criança. Era um pirulito, uma coisa de chocolate, um brinquedinho, pouca coisa, maiorzinha, não é? Bem menor, realmente eu posso não ter memória disso. Mas não era uma data tão importante para o comércio. Virou um investimento do comércio. E, infelizmente, ainda é um investimento um investimento pequeno da área de saúde, da área de educação, né, para esse olhar responsável, cuidadoso e promotor da criança. Agora, né, a minha intenção ao fazer esse tema, ao trazer essa história para o primeiro vídeo do mês da criança que o Quer Saber apresenta, é refletir que nós precisamos rever nossos conceitos. De uma forma diferente, mas também muito significativa, nossas crianças precisam que nos dediquemos a elas de maneira especial nesse pós-pandemia, nesse momento de inteligência artificial, de grande violência urbana, de aquecimento global. Se no início do século XX nós tivemos o fim da Primeira Guerra Mundial como o deflagrador da necessidade de se prestar atenção às crianças, agora nós temos esse conjunto de coisas, um pós-pandemia, e não se iludam, o pós-pandemia não acabou, o pós-pandemia será longo. Nós, dos nossos consultórios, estamos vivendo ondas de maiores e menores necessidades. Há uma onda em que aquilo parece que explode e, no fundo, a gente encontra ali os efeitos da pandemia.
Então, o pós-pandemia não acabou. A pandemia, sim, infelizmente, sim. Estamos aqui, estamos nas ruas, estamos nas festas, nos eventos, podemos andar sem máscara. Graças a Deus, parece que muitos de nós ganharam a consciência de que se estamos gripados, devemos usar máscara. A gente vê esporadicamente uma ou outra pessoa de máscara. Algumas semanas atrás eu estava de máscara, estava trabalhando de máscara, andando na rua de máscara e percebi que as pessoas se assustavam, não é? Porque já não é tão comum, mas ao mesmo tempo respeitavam, né? Isso é muito legal. Mas estamos vivendo pós-pandemia e muitos estudiosos dizem que o pós-pandemia pode durar 10, 20 anos, que nós estamos aprendendo no pós-pandemia o que o pós-pandemia significa. Então, nesse momento de pós-pandemia, de explosão da violência urbana, de inteligência artificial, de tecnologia ao alcance da mão de todo mundo, inclusive das crianças, de aquecimento global, nós temos muitos motivos para nos dedicar às crianças. E eu espero, sinceramente, profundamente, que o Quer Saber contribua para essa nossa revisão. Precisamos rever os nossos conceitos, precisamos nos desfazer de preconceitos ou de conceitos que ficaram ultrapassados porque o mundo mudou, porque as crianças mudaram e porque a gente precisa mudar para protegê-las.